acha que Deus não sente saudade de você? Deus colocou em nós, isso é Bíblia que está dizendo, não sou eu, o desejo da eternidade. Deus impregnou no seu coração, Luciano, o desejo da eternidade. Deus impregnou em nossos corações o desejo da eternidade. Não tem para onde correr. Deus colocou em você esse desejo. Amós 9:11 diz algo muito interessante. Abre para mim, por favor, Amós 9:11, por gentileza. Isso ainda não é a mensagem. Então agora o livro de Amós vai dizer que no grande dia, ou melhor, que o desejo de Deus é colocar o tabernáculo de Davi que está caído em pé. Só que é interessante porque quando a gente começa a estudar, vê que havia 5 tipos de tabernáculo. O de Moisés, de Abraão. Só que Deus só sente saudade de um que ele não mandou fazer. O tabernáculo de Davi, na contramão de todos, é aquele que Deus não ordenou para que ele faça. Só que Davi viu que a presença não tinha lugar para habitar e vai lá e faz a presença, o tabernáculo. E agora Deus sente saudade desse tabernáculo. Por qual motivo? Porque lá era o único tabernáculo que havia adoração 24 horas. Deus não está com saudade do tabernáculo. Deus está com saudade do povo que adorava Ele 24 horas por dia. Deus está sentindo saudade de você, meu irmão. Deus está sentindo saudade de quando você contemplava a beleza dele. Deus não está preocupado com mais nada a não ser do teu coração. É isso que Deus está falando. Eu vou estabelecer o tabernáculo de novo para que vocês voltem a adorar aquele que te criou. Toda a criação precisa adorar aquele que está sentado no trono. Quem você está contemplando nesses dias? E agora eu começo a mensagem, 2 Coríntios 3,15, por favor. Eu quero dizer algo. Nossa igreja é uma igreja muito profética. E assim, ambientes proféticos geram pessoas proféticas. Lembra de Davi, quando foge de Saul e vai para Ramá e começa a adorar? A Bíblia fala que quando Saul chega, depois de mandar 3 mensageiros atrás de Davi, ele é tomado pela presença. E o ambiente profético transformou a vida de Saul. Então, tudo que está sendo falado, tudo que foi ministrado aqui, dos louvores, a oração da pastora, o momento de dízimos e ofertas, é bem profético. Então, pega isso no teu espírito, leva isso para sua casa e transforma aquele lugar. Sua presença. Desfrute dessa presença, você não precisa de ninguém, cara. Oh, rabadarabacataralababaxê. Oh, Espírito Santo, tu tem liberdade em nosso meio, Espírito Santo. Adora Ele, libere canções de amor para Ele. Libere canções de amor para o Espírito Santo. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas, olha o que Paulo está falando. Quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, versículo 17, se o Senhor é Espírito, e aonde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Versículo 18, todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem e estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito de Deus. Mateus, o que é a contemplação? É a profunda aplicação de mente, meditação e reflexão
Só que antes de falarmos melhor sobre isso, vamos voltar no versículo 17 que diz: ora, o Senhor é Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor há liberdade. Vamos falar um pouquinho sobre a liberdade. O que é liberdade? Liberdade é eu poder fazer o que eu quero na hora que eu quero. Não no Senhor. Liberdade no Senhor é você fazer aquilo que Ele quer que você faça, na hora que Ele quer que você faça. Liberdade no Senhor é eu caminhar conforme o meu Pai quer que eu caminhe. Eu costumo dizer que quando nós estamos impregnados no Senhor, nós trazemos a cultura do céu para a terra. Vocês estão comigo? Amém. Certa vez um homem chamado Adão, ele estava no melhor lugar, no jardim do Éden, debaixo de uma ordem do seu pai. Por que eu falo pai? Porque na crucificação, Jesus nos adota como filho de Deus. A morte de Cristo traz como filho de Deus. Então agora Adão está no Éden. E Adão está liberto. Ele fazia o que queria na hora que queria. Deus deu todo o comando para Adão. Mas ele ordenou uma coisa: não coma do fruto, Adão. Esse fruto não, pastor Wagner. Eu só tenho uma ordem para você: esse fruto não. Só que Adão, ele desobedece a Deus. E ele se sujeita a Eva. A nossa consequência, porque estamos brincando com o Evangelho, está em um lugar onde a ira de Deus vai estar, que é no inferno. A liberdade que era tão boa, a graça, a super graça, agora ela já não vai ser mais tão boa. Porque naquele grande dia o Senhor vai chegar para você e vai falar: eu não te conheço. Pode brincar bastante. Pode vir na igreja quando você quiser. Pode dizer que aceitou Jesus no seu coração e não praticar aquilo que a Bíblia manda. Pode fazer caridade do jeito que você achar que tem que fazer. Mas se não tiver a liberdade do Espírito, cara, você vai para o inferno. E sabe quem pode ir para o inferno? Também quem deu aleluia agora. Esse é o Evangelho. Se esse Evangelho de cruz não te trouxe a liberdade, é porque você ainda não encontrou Cristo. Se isso não mudou a sua vida, você ainda não encontrou Jesus. Porque é uma grande diferença de alguém que brinca com o Evangelho do que alguém que erra, mas, cara, que eu quero mudar. Vamos parar de brincar com esse Evangelho. Paulo está falando isso. Paulo está dizendo: eu vi alguém assentado no trono. O que talvez para você e para mim não seja liberdade no Espírito. Alguém está preso por causa do Evangelho, mas na cabeça dele, de quem crê em Jesus Cristo, isso é liberdade. O problema é que a nossa geração se acostumou em estar na igreja, vai dar tudo certo. Eu quero te dizer algo: isso não tem nada a ver em estar na igreja. Estar na igreja e servir a Deus de todo o coração, cara, pode dar tudo errado. Se ninguém nunca te falou isso antes, eu estou te falando. Para de achar que você subir as escadas, Deus vai te abençoar. Cara, Ele pode fazer isso. Mas se Ele não quiser, Ele não vai fazer. E você pode perder tudo. Jesus faz o maior apóstolo, Paulo, ir para a prisão. E começar a adorar dentro da prisão, porque ele era livre. Ele entendeu o real sentido do Evangelho. Jesus simplesmente fala que o real sentido do Evangelho é: cara, você precisa morrer. Você está muito vivo. E quando Jesus fala morrer, não é morrer e enterrar, não. Jesus está falando: você está muito cheio de você. Enquanto você estiver muito cheio de você, não tem como ter liberdade no Espírito. Enquanto você estiver muito cheio de si, não dá. É por isso que ele não rejeita um coração aquebrantado. Um coração aquebrantado, ele se esvazia de si mesmo. Cheio de coisas que feriam o coração de Deus. Esse era o Isaías.
O Isaías, que agora, quando o rei Uzias morre, ele vê alguém sentado no trono e diz: ai de mim, Senhor. Ai de mim. Talvez o que você precisa entender ou receber nessa noite é: ai de mim, Senhor. Eu sou um homem ou uma mulher de lábios impuros. Ai de mim. Talvez o que tem que acontecer com você nessa noite é o Uzias que está dentro de você morrer. Você está muito vivo. Você precisa morrer. O Espírito Santo precisa habitar sobre você. E Deus parece que não está te respondendo. Você diz que tem o Espírito Santo dentro de você e parece que Deus não responde a sua oração. Deus não vai responder, sabe por quê? Você está com ídolos no coração. E Mateus, o que é ídolos no coração? É tudo aquilo que vem primeiro do que Deus. É tudo aquilo que toma o lugar de Deus na sua vida. Deus te criou numa totalidade para que você adore Ele numa totalidade. Agora você para de adorar Ele e começa a contemplar coisas que você gosta. Você começa a contemplar mais o seu filho do que a Deus. Jesus fala isso: não é digno do meu reino. Você começa a contemplar mais as coisas terrenas do que a Deus. Jesus mostra isso com o jovem rico, não queria largar a sua riqueza. Você começa a colocar tudo na frente de Deus. E o pior, algumas coisas estão dando certo para você e você acha que é Deus. Mas não é. Simplesmente tem que acontecer, é natural da vida. Então, idolatria é isso. Ídolos no coração é tudo aquilo que vem primeiro do que Deus. Está roubando o primeiro lugar. Você está contemplando algo errado. Eu estou aqui para te alertar isso. Quando você faz isso, você está cada vez mais se afundando. Existia um homem na Bíblia, Balaão. A Bíblia fala, ele nunca errou uma profecia. Balaão é o único profeta que nunca errou. Samuel errou 7 vezes. Quando Samuel vai ungir Davi a rei, ele primeiro se engana, ele chama os filhos mais fortes. Ele fala: Jessé, eu quero os mais fortinhos, os mais bonitinhos. Ele errou 7 vezes. Agora Balaão não. Mas Judas 11 fala que Balaão caiu nos seus anseios. Sabe o que acontece? Por mais que está dando certo o que você sabe fazer, naquele grande dia pode o Senhor virar para você e falar: você caiu nos anseios do seu coração. Você me colocou em terceiro lugar. Você disposto a enfrentar a ira de Deus pelas pessoas que morreram por causa de você. Vocês me desculpem, era para ser uma mensagem mais leve. Mas eu sinto do Espírito dizendo que nós não estamos valorizando a morte dele na cruz. Nós estamos matando as pessoas, pastor Arnaldo, porque nós queremos saciar nossa vontade. E o Evangelho não é isso. O Evangelho de Deus ainda continua sendo poder para a salvação.